Outro dia minha filha chegou da escola e ela tinha tido a primeira aula de judô da vida dela. E eu, como um bom pai, cheguei para ela e falei: "E aí, filhona, como é que foi a aula de judô? O que você aprendeu na aula de hoje, né?" Cheio de expectativa. Afinal de contas, eu fiz judô e jiu-jitsu durante muitos anos da minha vida. E aí ela olhou para mim assim, parou, pensou, falou: "Papai, eu aprendi a cair. Eu aprendi a cair." E quando ela falou isso para mim, eu aprendi a cair, a minha mãe estava do lado, que a avó dela, né, olhou assim, falou: "Nossa, mas ela aprendeu a cair? Né? Como assim vai aprender uma arte marcial e aprende a cair?" Exatamente, pessoal. E nesse vídeo de hoje, eu queria te dizer o que tem a ver o judô com a minha aprovação no concurso público da Polícia Civil. Exatamente. Vamos bater um papo legal aí hoje, então. E eu quero te explicar o porquê que o judô e o jiu-jitsu tem muito a ver com as minhas duas aprovações em concurso público para investigador, para escrivão, o primeiro lugar na academia de polícia. O que tem a ver uma coisa com a outra, Luiz? Pois bem, pessoal, engraçado, porque quem nunca fez arte marcial, imagina, você vai lá, né? Imagina, esquece a história da minha filha, mas imagina que você vai pagar para fazer uma aula de judô e de repente a pessoa vai te ensinar a cair, cara. Vai te ensinar a cair. É um pouco estranho, né? Porque você vai lá imaginando que você vai aprender a derrubar as pessoas, vai aprender a dar um golpe e finalizar e etc e tal. Mas não é isso que acontece. Só que muita gente não compreende, pessoal, e durante mais de 10 anos praticando artes marciais, a gente percebe a importância disso não só na arte marcial, mas a arte marcial ela imita a vida, ou a vida imita a arte marcial, né? Fazendo um trocadilho. E por que isso? Justo agora tem alguém furando uma parede aqui, mas vamos fingir que nada acontece. Vamos exercer a meditação mindfulness aqui. Seguinte, pessoal. Acontece lá, vamos lá. Semelhante a concurso público, eu treino pessoas, eu dou aula desde 2013 para concursos públicos, né? Aí, há longos 8 anos preparando candidatos. Já foram mais de 1.000 pessoas que passaram por lá, mais de 500 aprovações, etc e tal. Então, eu tenho uma certa experiência em ajudar as pessoas a serem aprovadas em concursos públicos, principalmente carreira policial. E quando a gente fala cair, o que tem a ver cair com concurso público? Uma vez por mês, por exemplo, nós fazemos um simulado. Uma vez por mês nós fazemos um simulado. A minha ideia, lógico, eu gostaria de fazer toda semana, mas não dá, né? Demanda não só o compromisso, entre outras coisas. Mas quando eu falo para as pessoas fazerem simulados, fazerem exercícios, eu percebo uma negativa muito grande das pessoas em quererem fazer exercícios, em quererem fazer simulados. E fazendo uma alusão ao judô, o que acontece? Por que você aprende a cair no judô? Tá? Porque é o seguinte, pessoal, e eu vou falar 3 pontos para você aqui hoje sobre isso. Quando você aprende a cair, tá? Quando você aprende a cair, você começa a perceber e a sentir de fato, tá? E a sentir de fato como como vai ser uma situação na qual você vai ser derrubado, tá? Se você vai ser derrubado. Ou seja, quando você faz um exercício para concurso público, ou quando você vai fazer um simulado, por exemplo, no início, pessoal, todo mundo vai errar, isso é normal, isso é natural, você vai errar questões. Vai acontecer muitas vezes, por exemplo, de você acabar de ter visto a matéria, acabar de ter estudado, e na hora que você for fazer a questão, você vai errar. Isso é natural. Então, fazendo uma alusão ao judô, quando você aprende a cair e começa a entender que errar uma questão é natural, desde que você tenha lido com atenção, prestando atenção, você começa a perceber o primeiro ponto, que o erro, ele não tem que te assustar, o erro, ele tem que te ensinar. Então, o primeiro ponto que o judô me ensinou para concurso público foi que quando você aprende e aceita que você vai cair, que você vai errar, a primeira coisa é que, a hora que você aprende isso, as quedas passam a ser mais suaves. As quedas passam a ser mais suaves. Você para de olhar para as questões de uma forma assim, ai meu Deus, eu errei, agora o mundo vai acabar, eu sou burro, eu sou idiota. Tem gente que se xinga tanto que ele não quer nem continuar fazendo as outras questões. Ou seja, a pessoa, ela é o pior crítico dela mesma. Ela bate muito mais nela do que nos outros. Então, nesse sentido, eu falo para as pessoas, façam, errem, aprendam onde vocês erraram. Automaticamente, essa queda vai se tornar cada vez mais suave. Então, é preciso, sim, cair. É preciso aprender a cair, é preciso treinar a cair. E o segundo ponto é o seguinte,
que no judô, por exemplo, quando você aprende a cair, automaticamente você vai começar a aprender a evitar as quedas. Você vai começar a aprender a evitar as quedas. Você vê que eu estou até gesticulando aqui, né? Então, no concurso público é a mesma coisa. Quando você erra uma questão, se você pegar, parar, entender, pô, eu errei por quê? O que aconteceu? Que ponto que eu errei? Qual ponto minha memória falhou? Ou eu não aprendi isso realmente? Ou foi uma distração minha? Então, quando você aprende naquela questão o que aconteceu com o seu erro, a tendência é que toda vez que cair uma questão relativa àquele conteúdo, você erre cada vez menos. Você erre cada vez menos. Então, toda vez que você olha os benefícios de se aprender a cair, aceitar que toda luta tem queda, toda luta, sim, tem derrota. Então, o segundo ponto é que você aprende a cair menos, você vai começar a evitar as quedas naquele assunto. Agora, imagina isso vezes 100, vezes 1000. Imagina você errar 100 questões e aprender com essas 100 questões. Vocês concordam que no concurso público, umas questões são parecidas com as outras? Então, se você aprende uma, você aprende a outra, tá? Esse ponto é interessante. Outra coisa importante também, você vai ficar cada vez mais forte. Porque quando você aprende a entender, a suavizar uma queda, quando você aprende a cair menos, ou seja, aprender com as questões, automaticamente você fica mais forte. Aí é hora de você aprender a golpear, é hora de você aprender a nocautear, a derrubar o seu adversário. Então, quando você se blinda de aprender a fazer questões, e afinal de contas, quem vai fazer concursos, ele vai ser submetido a uma média de 100 questões, ele vai ter que fazer 100 análises. Imagina uma prova objetiva de A, B, C, D, E. Não, na verdade vai ter D, né? A, B, C, D. Imagina, 4, algumas vai até letra E, depende da banca. Enfim. Então, quando você aprende isso, automaticamente, o que acontece, pessoal? Você vai ficar mais forte. Quando você vê uma questão, você vai aprender a ter um sensor. Opa, tem uma pegadinha aqui. Opa, ela está tentando me enganar aqui. Opa, ela trocou essa palavra-chave aqui. Você se torna cada vez mais forte, pessoal. E quanto mais forte você se torna, menos questões você erra. E quanto menos questões você erra, consequentemente, você acerta mais questões. O seu índice de acerto sobe cada vez mais. Tá? Então, entenda uma coisa, aprenda e aceite. As quedas na vida, no judô, no jiu-jitsu e no concurso público, elas são naturais, elas são normais, você vai precisar delas, tá? E eu vejo muita gente fugindo, Luiz, eu não quero fazer simulados, porque aí entra muito o lance da autoestima do cara, do ego do cara, e como é que as pessoas vão achar? Cara, que força porra nenhuma, você não precisa nem falar para as pessoas que você tirou uma nota ruim, tá? Lá, por exemplo, no QG concurso, a gente divulga só as 3 primeiras notas. As outras notas a gente não divulga. Então eu falo, não tem nota ruim, não tem nota boa. Tem como você está, né? Como é que você está? Como é que você sabe aquele conteúdo? Porque você entende uma coisa? Para a gente concluir essa gravação, eu preciso que vocês entendam uma coisa. É como se você fosse ao médico e tirasse um raio-x. Eu tô com dor no joelho. E aí você tira um raio-x do joelho para saber onde está machucado. Não adianta você querer consertar tudo se o machucado está ali. Então, quando você faz questões, quando você faz simulados, automaticamente você ganha um grau de precisão sobre o que você precisa realmente aprender e o que você realmente já sabe. Porque o concurseiro, hoje, eu brinco, eu falo que ele tem dois sistemas, né? É o input e o output. Ô Luiz, o que é isso? Input, output, eu sou um homem, não sou uma máquina. Tá? Foi piada idiota que eu falei agora, mas não esquenta a cabeça com isso não. Quero dizer o seguinte, o bom concurseiro, ele tem que aprender a matéria, assimilar, ele faz os resumos, os mapas mentais, as questões, e assim, então ele aprende a matéria, input, a matéria entrou na cabeça dele. O concurseiro se faz só de entrar a matéria na cabeça? Não, não é assim só. Ele precisa agora fazer o output, ele precisa tirar da cabeça dele e resolver questões. Então ele precisa treinar, ele cada vez ser mais expert, cada vez mais eficiente de como absorver a matéria, saber o tipo de linguagem, se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, né? Aprender a fazer um mapa mental, aprender a fazer um cursinho de memorização, ele tem que aprender técnicas de memorização, mnemônicos. E aí, consequentemente, ele aprende a colocar a matéria aqui, a informação aqui. Depois ele tem que treinar, ele fazer análise. Ele vai fazer uma prova objetiva. Então ele vai ter que fazer lá 5 análises. Uma questão, 5 análises. Vai estar lá, qual dessas está correta? Qual dessas está errada? Então ele vai ter que fazer uma análise. Então ele vai ter que pegar aquela informação que ele colocou naquele cabeção grandão dele lá, e ele vai ter que fazer uma análise daquela questão usando a informação que ele tem. Então se ele não tiver informação, primeiro, ele tem que ter a informação ali, pronta para uso. A memória ali já legalzinha. E outra coisa, ele tem que saber fazer análise. Então ele vai bater de frente com uma banca, a banca vai tentar distorcer, a banca vai tentar enganá-lo.
Então, ele tem que ser expert em fazer análises naquela banca. Por isso que eu pelo menos, sugiro que se você vai estudar para a Polícia Civil de São Paulo, treine no VUNESP. Você vai treinar para a Polícia Federal, treine CESP. Treine sempre a banca do seu concurso. Tá? Luiz, eu esgotei a banca do meu concurso, eu fiz todas as questões, eu acerto todas. Aí você pode pensar numa banca semelhante, parecida. Tá? Esgotei a banca... enfim, não dá para fazer isso. Tá? Você vai até o infinito fazendo assim. Tá? Existem milhões de questões aí. Tá bom? Então, espero honestamente que você entenda o que eu falei para você, que você agora tome vergonha na cara, vá fazer questões, vá fazer simulados. É de suma importância. Porque quando alguém chega para mim e fala, você me ajuda a montar o cronograma? Sim, eu ajudo. Nós vamos montar um cronograma padrão que eu monto para todo mundo. Mas o mais ideal é você dar um remédio por uma dor específica. Se o cara é expert, o cara é top em direito penal, eu vou diminuir a quantidade de direito penal no cronograma dele, eu vou colocar algumas revisõezinhas, alguns esqueminhas para ele, né? E automaticamente eu vou colocar uma outra matéria mais vezes, mais tempo, uma matéria que ele tem dificuldade, você entende? É como se fosse uma cirurgia. E aí, automaticamente, o cara ele vai subir, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, as notas deles vão subir, porque no meu caso, eu sou pós-graduado em gestão de pessoas com ênfase em desempenho. Então, poxa, eu fiz uma pós-graduação de entender pessoas, entender os seus respectivos desempenhos. E é assim que eu vou pegando alunos lá no QG que chegam do zero. Eu falo, tem aluno que chega do -10 e não tem problema nenhum. Cara, se o cara ele não tira menos que zero no simulado. Isso para mim é importante. Na banca da CESP você consegue, na VUNESP você não consegue. Então, se o cara tirar zero, beleza, vamos começar a trabalhar, vamos começar a entender. Eu vou subindo o cara, trabalhando, até que chega uma hora que o cara vai, arrebenta e passa em 1, 2, 3, 4 editais, como eu tenho infinitas histórias lá no QG, concursos que aconteceram assim. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, deixa um comentário sempre positivo, tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente que é meio zureta das ideias, fica andando de vídeo em vídeo, criticando. Cara, ou você faz o bem, ou Zé Fini e toca o barco e vamos para cima, que 2020 tem edital pra caramba. De cara nós já vamos ter 3.000 vagas aí para a Polícia Civil. E se você precisar da minha ajuda, me chama no Instagram, que eu vou ter o prazer de te ajudar. Tem mentoria online, tem um curso presencial aqui no Vale também. E nós vamos estar junto. E eu quero, no dia da sua posse, entregar o seu distintivo, como eu fiz e faço com muitos dos meus alunos aí, dos amigos também, dos seguidores também. Fechou? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.